Olá, bem-vindos a mais um episódio do WCF Cast. Eu sou Fabiana Lian. Neste episódio do WCF Cast, mergulhamos fundo nos temas da criatividade, diversidade e empreendedorismo. Os nossos convidados, Luiz Serafim e Cid Torquato, compartilham insights muito valiosos sobre como esses elementos se entrelaçam e impactam nossas vidas e sociedade. Prepare-se para uma conversa inspiradora que desafia preconceitos e abre portas para um futuro mais inclusivo e inovador. E o Cid Torquato, advogado formado pela Faculdade de Direito da USP, atuou como executivo na Law Partners Latin America e Star Media Networks, além de ter sido assessor de governo eletrônico no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do governo Fernando Henrique Cardoso. Cid também é fundador da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e ex-secretário adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Além disso, ele é autor do livro Empreendedorismo Sem Fronteiras, um caminho excelente para pessoas com deficiência, escrito após se tornar tetraplégico em 2007. Atualmente, ele preside a ICOM, uma plataforma de serviço de videochamada em língua brasileira de sinais, Libras, e sua trajetória é marcada pela defesa da acessibilidade e inclusão. E aqui o Luiz Serafim, diretor executivo do nosso World Creativity Day, empresa de educação e liderança criativa que coordena o Dia Mundial da Criatividade. Ele tem experiência de 30 anos como líder de marketing, inovação e diretor de marca da 3M, onde atuou até 2023. Palestrante com mais de 1.000 apresentações sobre criatividade, inovação e liderança, é professor nos cursos EASP-FGV, FIA, Inova, Exalc USP, IBGC e o Novo Mercado. É um pai orgulhoso de Gabriel, jovem universitário com deficiência física, campeão brasileiro de bocha paralímpica sub-21. Ele é autor do livro O Poder da Inovação, colunista dos portais Época Negócios, Bring Me Data e da coluna Inspiração para Mudar o Mundo no LinkedIn. Ele é pianista, compositor e idealizador do programa Inspiramove sobre criatividade e empreendedorismo, 5ª temporada, veiculado pela TV Cultura e corresponsável pela Mostra 3M de Arte, que tiveram 12 edições, Prêmio Brasil Criativo em 5 edições e DOC Ecossistemas de Inovação. Bom, nosso tema aqui hoje com Cid Torquato e o do Serafim é criatividade e diversidade. Então quero começar falando de criatividade. Vocês acham que criatividade é de nascença? Serafim, acho que essa ela perguntou para você. Não é para os dois, poxa. Aqui é democrático. Vamos tabelar ali. Assim, todo mundo que estuda criatividade seriamente vai entender que é um potencial humano da espécie. Quem assistiu o filme Croods, que é aquela figura metafórica que eles faziam, que tinha uma figura lá, já tem uns 10 anos. Vocês lembram desse filme? E tinha o Guy, que era o Homo sapiens convivendo ali com os Neandertais. Eles poeticamente inventam como, criou o sapato, dominou o fogo, criou tal coisa, roupa. Então, como espécie, a gente já vem fazendo isso na evolução. Não que o cérebro nosso tenha sido evoluído para gerar 1.000 possibilidades de resposta para uma situação. Mas a gente foi evoluindo, então faz parte. Então, se alguém falar que não se sente criativo, esquece essa história, porque todo mundo é criativo porque faz parte da gente ali como um potencial humano. Tem várias coisas que, assim, apesar de todos nós sermos criativos, não necessariamente temos o mesmo nível de criatividade. Tudo bem, cada um é diferente. Então tem um componente genético, provavelmente ali, tem um componente de ambiente, sim. Como é que você está estimulado. Oportunidade, né? As oportunidades que você... Eu acho que tem um potencial de treino também, né? Você se treinar, de alguma forma, você é mais criativo. Uma pergunta em cima da sua, Fabiana, que eu acho que faz sentido. Para ser criativo, você precisa ter repertório? O que você acha? Eu perguntei. Assim,
também é outra coisa, porque a criatividade, ela depende muito desse repertório, porque é combinação, recombinação, inversão de lógica, que a gente faz, que muitas vezes se aprende técnicas de criatividade, mas que se não aprender, você está fazendo isso por si só, né? Eu brinco lá, eu tenho meu gatinho ali e tal, né? Tipo, a gente naturalmente eu invento 20 apelidos para ele. É uma variação criativa, né? Que a gente faz o tempo inteiro. Você vai fazer... Responde, só uma curiosidade, porque animal tem... Mas tom de voz, não tem uma coisa de tom de voz também? Não, também tem as situações, o contexto lá e tal, né? Então, essa combinação de repertório é muito importante. E eu gosto de acrescentar que não é só repertório de conteúdo, mas de experiência também, sim, né? Sim. Repertórios emocionais e de vivências. Sim. Né? Não, porque esse negócio é interessante, uma pergunta interessante, porque hoje, né, na nossa geração, eu sou mais velho que vocês, mas o repertório era muito importante, bagagem, né, você acumulava, você lia tudo quanto tinha que ler, né, você ia acumulando, em teoria, esse conhecimento, né, criando um repertório de conhecimento, né, acho que a criatividade não sei se estava num dos itens do que você ganharia com o repertório, mas um repertório de conhecimento que aquilo, né, teoricamente, potencialmente, ia ajudar muito, né, em todas as situações. Né? A gente tinha essa busca por essa bagagem cultural, esse acúmulo. Né? Hoje, você precisa acumular menos, porque com 2 cliques você tem tudo que você quiser saber. Né? Então, eu vejo... Um tweet. Não, e outra, sem pesquisar a internet, ela dá para você, né, o que você precisa em poucos segundos. E daí, talvez, quer dizer, eu acho que a molecada atualmente tem menos repertório, nessa questão de construir repertório não está na agenda deles. Né? Não tem essa que você tem que ler, né, sei lá, o Lobo da Steppe, né, ler o sei lá quem. Tem tantos aí, mas... então, a gente fazia isso em busca desse repertório. Hoje eu não vejo o povo desenvolvendo repertório. Né? Então, se repertório é importante para a criatividade, como é que fica essas gerações mais atuais, né, em termos de criatividade, sem repertório? Como é que você vê isso, Serafim? De provocação. E Fabiana, você também. Fabi. A linha diretriz do festival esse ano é em cima de um paradoxo que a gente está vivendo, que enquanto a gente ganhou, acho que saiu até no mesmo mês, né, Serafim? Que nós ganhamos um monte de leões em Cannes, a OCDE mediu pela primeira vez criatividade na educação e a gente está em 44º lugar de 56. Então é um número, eu acho, bastante assustador. E talvez junte tudo isso. Acho que repertório, ambiente doméstico, essa facilidade na internet que todos os conteúdos são muito superficiais. Mas eu acho que principalmente ter tudo muito pronto. Não sei, eu não tenho a resposta, não sou educadora, facilita, mas eu acho que... facilita ou não, né? Porque, de novo, eu sou, vocês com certeza também, de gerações que acumulavam repertório, né, conhecimento. Né? E eu vejo isso menos, as pessoas sem repertório. Outro dia minha filha contou essa história que é divertida. Ia sair, tinha uma festona dessa, ia ter show e tudo mais. Eu falei, show de quem? Várias pessoas. Eu falei assim, mas quem me disse? Por exemplo, vai ter um tal de Gilberto Gil. Sei. Legal. Outro dia uma sobrinha minha também fez com algum outro, desses mitos quase, né? E eu achei muito... marcante. Muito falta de... É marcante. Eu me lembro da minha estagiária, uns anos atrás ali, a gente falando sobre o Ed Murphy. Ela não tinha ideia de quem era o tal do Ed Murphy, foi onipresente. Né? A gente já tem uma geração que não sabe quem foram os Beatles. Então mas eu acho assim, na sua pergunta, ele está sendo um bom, não só entrevistador. Pois entrevistador, eu tô achando ótimo a pergunta esse caos aqui. é um problema. Eu acho um problema, porque se a gente fala de criatividade, a criatividade depende de repertório.
mesmo que a gente tenha no Gemini, ChatGPT, o que seja lá tal, e vai me trazer a resposta. Ontem, por exemplo, eu estava participando de um painel do Maturi Fest, né, que é voltado para os 50 mais, etc. Sim. Lá, pelo menos, eles destacam isso. A nossa fortaleza, para quem é 50 mais, etc., é justamente isso, porque a gente tem repertório. Então, você vai lá e pesquisa uma coisa na internet ou na inteligência artificial, mas você sabe sabe primeiro, talvez, como perguntar melhor, por causa da sua bagagem, sabe falar, pô, isso aqui não tem sentido nenhum, essa resposta é errada. E a partir disso, mesmo que tenha lá, a pessoa de 19 anos vai fazer um cinema, talvez ela possa fazer uma coisa maravilhosa e nova. É muito possível. Muita gente. Mas se você tem as referências, e você pode ter essas referências como a gente tinha, com 15 anos, devorava as coisas. Então, sei lá, o Tarantino, ele virou um cara brilhante, mas ele devorava um acervo gigante. Aí ele pode criar, mas ninguém cria do nada. Ninguém cria do nada. Então ele tem um monte de referência que ele reprocessa, combina, mistura e faz algo novo. Se você não tem nada, ou se você só tem coisas superficiais, digo que é muito provável que saia uma coisa bom, reflexo disso que você falou agora, é talvez a música que a gente tenha no momento. Né, que é um nada, né, um ritmo, uma batida e uma opção de besterol, né, enfiado ali no meio, sem nenhuma né, sem nenhuma profundidade, né, talvez seja um reflexo do mundo que a gente está hoje, dessa falta de repertório, de você construir repertório e você ficar à mercê desse, talvez, vamos chamar de repertório ainda, mas desse repertório superficial, né, que tem hoje em tudo quanto é lugar. Exato. Salvo exceções. Sim, Você e os quer algoritmos... comentar E os a algoritmos... cantora, irmã de cantora? Na verdade, eu acho que tem uma questão aí que... Aí é uma conversa que a gente vai para uma conferência de música, porque os algoritmos vão te direcionando. Você ouve uma coisa ali no Spotify, por exemplo, e ele já vai te direcionar. E meus filhos, por exemplo, são os caras criados na música ali, então eles já têm o repertório deles. Mas eles falam que a maior parte dos amigos ouve o que o Spotify manda. Então, a gente voltou no tempo da rádio, só que pior, porque esse pagamento que antigamente tinha, O jabá. do jabá, virou democrático. Qualquer artista ruim, e mesmo com pouco dinheiro, pode pagar um jabá ali. Então, eu acho que esse é um assunto muito extenso. E sim, concordo que tem um problema de repertório. Eu fui fazer o LM mais tarde, assim, eu já tinha mais de 30, e já tinha gente ali que não conhecia Chico Buarque, por exemplo. Então, a gente veio vendo essa falta de memória que faz parte do repertório. Acho que isso é mais sério. Assim. E para concluir o papo musical, acho que é importante... A gente tem que ficar preso ao maravilhoso, genial Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, sei lá. Não. Mas precisa resgatar, reciclar, etc. Saber quem e foram. Abrir as novidades, os novos ritmos, e enfim, isso é muito legal. Eu ouço música nova todo dia. É que está tendo muito essa coisa de pancadão, eu acho muito anti-musical, né? Um negócio maluco, que eu não consigo entender como essa molecada gosta e como as nossas filhas, sei lá, se aceitam, por um lado, não só escutar, para mim, esse lixo musical, como ficar, né, dançando de acordo. Essa coisa essas danças de bunda, que agora eu não sei como é que fica chacoalhando, sei lá, eu não entendo muito bem, mas eu vejo um pouco de um embotamento nesse processo. Eu acho que essa geração ouve música com corpo, mais do que com música mesmo. Pode ser. Acho que tem isso. A gente tem uma relação com a música diferente, que é mais reflexiva e tal. Então, acho que muita gente ouve de outra maneira. Então, eles até têm umas músicas meio prontas de meditação, quando querem ficar calmos. Mas o resto, eles ouvem com o corpo mesmo. Acho que é diferente. A questão da gente também ser
se libertar um pouco dos nossos preconceitos, né? Eu gosto de umas coisas de pancadão, viu? Eu tô achando que o Cid também queria dançar essa dança. Eu não consigo. A minha frustração é essa. Mas tudo bem, dá não para dançar consegui. com expressão. É boa, Serafim. Muito bom. Eu quero que você conte agora, não tá completamente fora do assunto, mas eu preciso que você conte do Boteco agora, oficialmente. Boteco, né? Boteco é uma instituição, né? Nacional e sério mesmo. Eu só falo com seriedade, porque eu sempre frequentei, sempre gostei dessa coisa de final do dia, tal, se fazer um happy hour, e muitas vezes com as mesmas pessoas. Eu morei na Alemanha, né? Então eles têm o contexto lá do Stammtisch, que é exatamente a mesa reservada para aquele grupo que vai toda noite ou né, com uma frequência grande se encontrar naquele lugar, né? Então, né, eu sempre gostei disso. Eu sou de Mogi das Cruzes, onde tem, né, muitos botecos, então eu vivi muito isso a vida inteira. E eu moro num prédio que o grande atração, né, é ter um boteco, um bar dentro do prédio, né? Então, um prédio dos anos 50, tem muita gente que agora está ficando cada vez mais conhecido, né? O Artacho Jurado e o Bretagne, que foi a joia da coroa dele, né? O prédio onde ele mais, eu acho que mais liberou seu lado criativo e sua incontinência decorativa, porque, né, se você conhece algum prédio do Artacho, você vai ver que você anda 20 metros, você vai contar sei lá quantos revestimentos diferentes de piso e de parede, né? Pastilha, caco de mármore, caco é mármore mesmo, então, e eu moro lá há 40 anos, tem esse bar, não sempre frequentei o bar, e depois que eu quebrei o pescoço mais ainda, e daí esse bar, coincidindo um pouco com o meu tempo lá, 40 anos foi tocado por uma figura chamado Hilário, ainda por cima, e daí, pós-pandemia, ele está idoso já, sei lá, 70 e poucos anos, 78 anos, mas está bem. De vez em quando ele vai lá, as pessoas gostam ainda quando ele vai, tem uma boa memória. Mas aí ele quis sair e ninguém queria assumir o bar. Eu sou um grande frequentador do bar lá, por vários motivos, porque eu moro lá há 40 anos, porque eu gosto daquele bar, mas também porque eu fiquei meio preguiçoso depois que eu quebrei o pescoço. Acho mais fácil convidar as pessoas para irem lá do que eu ir aos locais. Eu vou também, mas eu prefiro que as pessoas venham até que a montanha venha a Maomé, né? E daí eu assumi o bar, a gente mostrou que dá para fazer muito mais do que tinha, mas eu fiquei né, encucado com outras questões, né, eu não sou, eu vi que eu não era a pessoa ideal para esse tipo de gerir esse tipo de recursos humanos. Desse tipo de empreendimento não é muito sua praia. Eu me dou bem com recursos humanos em geral, mas especificamente ali, porque não é minha praia, né? Então eu resolvi voltar a ser cliente. Então eu continuo, né, fazendo o que eu sempre fiz, que é chamando as pessoas para irem ao bar e né, a gente se encontrar lá. Eu quero saber se ele vai convidar a gente. Vocês já estão convidados. Para você cantar lá. Não, essa questão, vamos construir isso, porque eu acho bem legal. Faz um sarauzinho, desculpe, o zinho não é um carinhoso, não é um diminutivo. Só no sentido de íntimo. Ele faz um sarau, né, com piano e voz, ou que seja, né? E depois a gente vai tomar umas no bar. Feito. O que você acha? Estou convidada. Eu vou, vou lhe apresentar para os atuais gestores, fazer essa ponte. Já topo, já tem pianista, já tem cantante, está tudo certo. Pode ser teclado eletrônico? Então, não, mas tem um piano de cauda lá, não tem? É verdade. Não, eu já estou com a fantasia do piano de cauda. O piano é um gran piano. Um piano de cauda. A gente toca até melhor. É um gran piano, não é? Porque piano de caudas acho que tem
alguns tamanhos, né, diferentes. Tem Tem o grand piano, quarto né, de o cauda. longa cauda, o meia cauda, o quarto de cauda. Grand piano é difícil de... Não tem muitos, assim. Não, é lindo. É. E ele tem ele tinha o acho que ele fez o apartamento para ele, dentre os 15 prédios que ele fez, lá no Bretanha, um apartamento de 600 metros quadrados, 200 é um pátio. E ainda hoje, né, ele foi comprado e tal, e os novos compradores ainda não reformaram, estão no planejamento. E tem lá um outro piano de caudas lindo. Se vocês procurarem na internet, vão achar. Mas está ali só a carcaça. O piano foi absolutamente Que judiação. comido pelo cupim. Ai. Mas é legal. Tem aquele espaço enorme da sala que ele fez para ele e o piano no meio sozinho. É lindo aquilo. Olha, vamos lá, hein? Vocês vão lá. Bom, falando em repertório, você já trabalhava com inclusão digital, você já trabalhava com inovação quando você quebrou o pescoço e quando você teve seu filho Gabriel, que é um cara sensacional. O Gabriel tem alguma... Atrofia muscular espinhal. Então, quer dizer, ele tem uma deficiência física. Ele... Degenerativa, né? É? Uhum. E quantos anos ele tem? Tá com 19, e aí tem essa história bonita, né? Porque quando a gente foi identificar isso lá pequenininho, a expectativa de vida talvez fosse 2, 3 anos, tá com 19, tem um medicamento que estabiliza, entrou na USP esse ano, em letras, Muito e bom. é atleta paralímpico, campeão brasileiro sub-21 da bocha. Jura? Eu joguei bocha adaptado também. Jura? Que legal. Juro, eu comecei... essa é uma história também super interessante. Mas vamos voltar ao Gabriel, que eu quero saber mais sobre Eu quero ele. saber disso, sim. Mas então, vocês tinham esse repertório quando se depararam com essa realidade. O quanto isso facilitou? Você acabou trazendo a inovação para o afeto e você acabou fazendo uma transformação na cidade a partir da sua experiência. Então, queria que vocês contassem um pouco como foi isso. Bom, do meu lado, né, não tem jeito de você ter uma deficiência e não virar militante da causa, né, porque tem tanta coisa para ser feita, embora a gente tenha conquistas muito significativas nos últimos anos, né. Então, né, eu me meti nisso. Eu era executivo de mercado, aí passei por lugares bem interessantes, e quando eu quebrei o pescoço eu tive que fazer uma mudança de mundo, né, de perspectiva de mundo, né, e lidar com os meus próprios preconceitos, inclusive autopreconceitos. Estava falando ontem, né, o teto quem estabelece em todas as situações somos nós mesmos, né? Então, no começo, eu não me via trabalhando com uma série de coisas que eu fazia antes. Mas é questão de cabeça, né? Então, eu tive que, né, me reprogramar. Tinha vários caminhos que eu podia ter, e eu acabei tendo uma sorte, acho que foi no final. Quando eu tinha 6 meses de lesão, criaram a Secretaria Estadual de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A doutora Elina Mara Batistella foi a primeira secretária, foi secretária durante 10 anos. E ela acabou me convidando para fazer parte do primeiro time. Então, eu fui, né, eu acabei entrando nesse mundo da militância, né, entendendo das políticas públicas, né, então, eu tive um aprendizado muito, né, forte, né, porque tinha a ver com os outros, mas também tinha muito a ver comigo. Então, foi muito interessante. Acho que isso que construiu a mentalidade que eu tenho hoje e a vontade que eu tenho, né, de construir um mundo melhor para todo mundo. E você usou criatividade nisso? Olha, eu acho que num primeiro momento é mais uma adaptação às questões que estão postas, né? Mas a partir do momento que eu comecei a dominar o que estava posto, eu comecei a questionar essas questões. E eu acho que isso é o questionamento, vamos dizer, o Serafim, que é o teórico nosso aqui,
mas é um elemento da criatividade, eu acho, né? A exploração de espaços ou conceitos, ou o que seja, que você não está familiarizado. Então, construir a partir desse espaço. Então, o que eu venho falando muito agora, só para terminar para passar para o Serafim, é o seguinte: eu tenho falado muito sobre acessibilidade para a inovação. Né? E daí a gente pode também discutir a relação entre criatividade e inovação, né? Que é outra história também. Está tudo interligado, mas são... Então, eu tenho falado muito com o intuito, primeiro, de dar um upgrade no conceito de acessibilidade, que é um conceito ainda muito pouco prestigiado, muito pouco entendido e valorizado. E a gente fala dentro das operações do que eu faço hoje, comercialmente, profissionalmente, eu falo muito com o pessoal de operação, e tudo bem, eles entendem, mas a gente quis levar a discussão para o C-Level, né? Então eu inventei essa acessibilidade para a inovação para dar um upgrade, mas faz sentido mesmo, né? Eu falo que quando você tem acessibilidade estrutural, né, ela é estruturante também no sentido de criar novos espaços, novas ideias, novos conceitos, e principalmente com essa ideia, né, de trazer players que não faziam parte ou que estavam alijados do processo por algum motivo. E potencialmente esse povo que não está fora, quando entra, pode trazer, né, insights, inputs, ou seja, participar de forma propositiva e criativa. Então, eu estou meio essas discussões que tangenciam, ou seja, a gente está falando a mesma coisa, na verdade, né? Sim. Esses pontos são muito legais, de conectar a inovação e acessibilidade. E quando a gente fala de acessibilidade, em algum momento a gente pode esticar, porque a maioria vai pensar a história da arquitetônica, né? Vai pensar na Da rampa. rampinha, da vaga, sei lá. Tipo, o do elevador. corrimão. Mas é muito mais que isso. Enfim, isso. Legal. Né? Tecnologias assistivas, né? Falo que você tem que ter. O que é acessibilidade estrutural? Você ter, né, o que você precisa de acessibilidade e também o uso, né, pertinente das tecnologias, que para mim estão embaixo, né, Serafim, do guarda-chuva de acessibilidade. Tecnologia assistiva, para mim, faz parte do conceito de acessibilidade. Óbvio, você pode despregar um pouco aqui e ali, conceitualmente, mas ela está embaixo. Né? Você tendo você consegue propiciar uma vida mais plena para as pessoas, né? E aí você está ensejando uma série de coisas. Né? E você traz Autoestima. Inovação para todo mundo, não só para as pessoas que estavam excluídas até então. Não, e outra, a gente tem que partir do pressuposto agora, né, que principalmente com a questão da longevidade, todo mundo vai desenvolver uma deficiência potencialmente. Então, por isso que a acessibilidade e o conhecimento sobre deficiência tem que ser ampliado, né, porque isso vai impactar todo mundo. E se não é você, é alguém do seu lado no primeiro momento, onde você vai ter que intervir, né, de forma criativa, muitas vezes. Até porque os padrões, a gente questiona muito os padrões hoje, né? Você sabe, sair do padrão médico e ir para o padrão biopsicossocial e coisas do gênero. Então, quando me lembrando, mesmo inconsciente, lá atrás, eu gostava dessa visão criativa para as coisas. Seja para criar um jogo sozinho ali, os meus amigos imaginários, escrevi qualquer oportunidade de escrever uma redação na escola, era a oportunidade de criar um mundo ali. E tocar piano. Tinha um piano lá no canto de casa, por que eu não vou lá aprender a tocar de forma autodidata, sei lá. Então, gostava dessa exploração. E como você, assim, a gente era amante de repertório, então devorava os livros, as revistas de música, você lembra desse tempo, hein? Revista Som 3, Bis, sei lá, tipo, eu devorava. Vigo. Né? Também tinha uma. A gente ficava devorando qualquer tipo de conteúdo. E eu sempre tive essa visão muito... que é importante para a criatividade também, né? Que é o repertório, o eclético, né? Como a gente estava falando dos drinks. O que você gosta mais? Tudo. Vou gostar
eu gosto de um pouco de tudo. Então, eu gostava de fazer esporte, mas gostava de estudar, gostava de fazer bagunça, gostava de ser sério. E essa mistura de coisas fazem a gente, né, ter uma moldura, sempre uma bolha, mas é uma bolha que pode ser um pouco mais larga, né, de conexões de pessoas, conexões de conteúdos e de vivências, né? Então, eu já tentava fazer uma vida assim, guiada por esses... Curto Aristóteles, lá naquela visão de um caminho, né, do meio ali e tal, das virtudes, né? E quando nasce meu filho, com certeza é um fator maior ainda de mudança, né? Eu já tentava ser um certo agente de mudança para o bem, que eu acho bem, né? Assim, de equilíbrio e tal. Tanto que assim, eu estudei na ECA, que é uma escola marxista, etc., professores torturados pela ditadura, e estudava na GV, que era o templo do liberalismo. Então, a mistura dos dois eu achava bom. Tinha coisa lá da visão socialista que é linda, tem coisa liberal e empreendedora que é linda, então eu tentava sempre fazer essa salada boa e ampliando a visão de mundo, né? Mas quando vem meu filho, é um vetor muito mais forte de transformação, né? Então, eu sempre ficava pensando lá, assim, os teus valores, os pesos das coisas ficam um pouco diferentes. E você quer... Então, por exemplo, meu filho, não sei antes dele se eu imaginava que eu ia ser aquele pai clássico, que assim, eu quero que ele seja doutor, engenheiro, advogado. Uma vez que ele nasce, que tem lá uma doença genética desafiadora, eu quero que ele seja feliz. Se ele quiser ser... gay, se ele quiser ser artista, engenheiro, técnico, sei lá, para mim tanto faz. Tipo, eu quero que ele seja feliz e vou apoiá-lo ao extremo para que ele consiga desenvolver o que, né, tenha significado para ele. Quando você está lá na reunião global, né, que a gente vivia, e tem lá o CEO, o vice-presidente falando alguma asneira, todo mundo com muito medo, eu falo, cara, o medo é quando meu filho vai levar uma injeção na medula. Isso aqui é um teatro. Você começa a ter outras... Você olha, tem outras prioridades e perspectivas, né? Desconstrói um pouco, né? Desconstrói bastante. Isso é rico, né? E mesmo na organização, eu já tinha isso, talvez ficou mais forte. Então, você olha a organização, porque eu sempre trabalhei numa empresa inovadora e trabalhava com inovação. Eu faço palestra, essas coisas de conteúdo desde 98 sobre o tema. É muito veterano nessa história. Mas quando vai para um extremo, então eu nunca consegui me alinhar na visão do crescimento exponencial e tudo, na aceleração. Assim, todo mundo precisa, se eu tenho um restaurantinho, que nem a gente vê lá na Itália, né, o cara precisa ter uma franquia de 1000 restaurantes e ter um investimento. Não, se ele quiser, ele pode. É legal, é legítimo e interessante. Mas se ele quiser ter ali a vida, também é muito legal. Então, essa é a minha visão, sempre de equilibrado. Então, eu tentava olhar para a organização e falar, cara, tem coisas muito legais aí. Tem que crescer para gerar resultado, para investir. Mas por que se a organização não equilibra e não é mais empática, não mistura essa visão? Porque a vida é integral, não é a vida no trabalho e pessoal. Por que a gente não garante que as pessoas, né, sejam felizes, da felicidade no trabalho? Essas lideranças autocráticas para uma liderança colaborativa. Então foi essa, que a gente fala, esses últimos 200 anos, que eu já escrevi sobre isso, assim, a gente está muito influenciado por essa coisa iluminista racionalista, que é linda, que traz a ciência, etc., mas é exagerada, né? No sentido de banir as outras. Então, organizações ficaram assim, vamos banir a questão do afeto, da vulnerabilidade, da serendipidade, assim, vamos tomar... Não, eu preciso saber quantas visitas você vai fazer no campo, quantos atendimentos telefônicos você vai fazer. É legal, mas é muito automatizado. Tem que ser, visando produtividade, já que o Brasil é tão ruim em produtividade, claro, mas no extremo você vai banindo a humanidade, vai banindo a arte. Eu tento, e o meu filho ajudou a isso, a lutar para esse resgate, né, de equilíbrio da humanidade. Então, eu acho que nós estamos num momento que, né, que algumas dessas suas críticas, elas estão sendo endereçadas, porque esse esforço, né, que a sociedade está fazendo, acho que ainda de forma muito localizada, muito restrita,
de valorizar a diversidade, de promover a diversidade, né, vai um pouco ao encontro disso que você está falando. Tem uma disruptura, né, um processo disruptivo hoje nas organizações, essa questão de você admitir, aceitar e trabalhar, e não só promover e acreditar que é na diversidade que nós temos as nossas maiores riquezas. Esse é um processo que está acontecendo. Muito superficialmente ainda nas grandes organizações, tal. Óbvio que isso, né, permeia um pouco aqui e ali, mas ainda... Então, eu acho que isso esse processo eu estou vendo como muito interessante, em cima do que você falou mesmo, quer dizer, que é um processo que está fazendo com que as organizações, as pessoas, né, e de um modo abrangente, não só não localizado nas lideranças e tal, que revejam seus processos, né, revejam o fato de que a gente tem questões que são estruturais, né, culturalmente, preconceito, né, o capacitismo, né, questão racial, discriminação, né, a gente está revendo tudo isso. E não é fácil, não é um processo né, que flui necessariamente assim. Tem a muito gente aprendeu, conflito. Imagina isso dentro das empresas, exatamente em cima desse quadro mais né, formal e tudo mais que você descreveu, né, o impacto que esse exercício, então vamos pensar no impacto positivo, né, que esse exercício pode de fato estar causando nas empresas no caminho da criatividade e da inovação. Pelo menos é o que a proposta teórica é por aí. Promova a diversidade que você vai ser mais inteligente. Eu tenho uma pergunta para ti, assim, que é uma experiência minha e uma dúvida de como fazer as pessoas. Porque eu tinha uma distância muito grande do universo de diversidade. Por toda coisa estrutural, social. Das empresas. Então, na minha escola, não tinha nenhum preto. Na faculdade, na GV, não tinha nenhum. Na ECA, tinha estudantes de intercâmbio da Nigéria. Pessoa com deficiência, nenhuma. Né? Então, para eu me tornar uma pessoa empática, solidária e hoje engajada no movimento, aconteceu uma coisa na minha vida. Não é que todo mundo precisa disso, mas meu filho, Sim. Não sei como era você, mas você teve um acidente, não sei como era antes. As pessoas precisam de alguma forma, e não precisa ter um acidente, não precisa ter um filho, mas como? Porque se ela não tiver essa experiência, esse repertório vivencial, um pouco emocional, de contato, de conhecer gente, de interagir. Mas se ela vai na escola, não tem ninguém. Se ela vai na faculdade, não tem ninguém. No mundo do trabalho também não tem. Porque quando você conhece, se aproxima e conhece a história e a gente conversa e aprende, você vai derrubando. Mas se você não tiver exposição, como fazer? Então, eu concordo, né? Todo mundo que eu conheço que é engajado na causa tem alguma situação pessoal. Em grande medida, né? Não é todo mundo, mas muita gente, que são os sensíveis, né? Aqueles que já foram sensibilizados. Mas eu acho que a gente tem que sair dessa sensibilização pessoal, né? E por isso que eu, né, falo as coisas que eu falo, tudo mais, e ir para uma questão mais, né, mais genérica quase, né? De fazer com que as pessoas entenderem que aquilo vai impactar a vida delas pessoalmente, e que se mesmo que não impacte, é um assunto que tem que ser tratado, porque não dá para a gente continuar segregando as pessoas com deficiência. Exato. Nem só as pessoas com deficiência, qualquer grupo minorizado. Sim. Né? Então, eu acho que tem que, por um lado, acho que esse emocional que você contou é importante, né? Provavelmente você hoje é um militante e uma pessoa, né, difundindo o conhecimento num nível altíssimo, mas o ideal é a gente tentar sair desse emocional e tentar vender e ver a acessibilidade, vai lato sensu, ser comprada a partir de um outro plano mental, né? De que né, racional, nós temos que incluir todo mundo, né, o que a gente tem que fazer para incluir todo mundo, até porque o emocional,
se ele é desprovido dessa parte de conhecimento, ele acaba gerando situações paternalistas ou voluntaristas que só atrapalham, né? Então, não é emocional, é importante e tal, tá, mas vamos tentar trabalhar, né, respondendo, vamos tentar trabalhar no plano racional, né? Fugir, porque senão você está falando, eu tenho que impactar a pessoa pelo coração. E não é todo mundo que se impacta pelo coração. E eu digo, dá para impactar pelo coração também, mas vamos trabalhar para impactar aquela pessoa racionalmente. Até porque, se você está falando em termos corporativos, né, como eu, que vendo, né, promovo tecnologias, né, eu tenho que construir um cenário para que, racional, para que se dê valor a essas questões, de novo, e para que você consiga colocar no seu planejamento, no seu business plan, porque se for do coração, como é que você vai enfiar o coração no negócio? Então, você tem que ter esse viés racional, porque é isso que você vai colocar no seu planejamento. E é isso que, em termos corporativos, vai gerar mudança. É o fato de você planejar. E as pessoas não fazem isso. Mas faz sentido o que eu falei? Faz bastante. Mas, no fim das contas, isso ainda está muito na mão de quem já foi sensibilizado por razões pessoais. Nas questões raciais, a gente já andou um pouco mais, porque, né, as pessoas começaram a se levantar contra isso e a gente está vendo uma transformação. Mas na parte de deficiência física ainda está muito na mão de pessoas que não só deficiência física, né? Temos que pensar nas várias dimensões. Mas aí que está um negócio que é interessante discutir. Eu não lembro eu também já discuti, mas superficialmente, mas eu não lembro de uma discussão profunda, que é o seguinte, né? Que o benchmark é legal fazer. Então, um benchmark que eu gosto de fazer é com mulher, né, que as mulheres realmente se capacitaram. Porque você é grupo minorizado, você tem que se capacitar, você tem que quebrar com as barreiras. Né? Então, isso não é muito discutido. Mas a diferença entre os movimentos desses grupos minorizados. Né? Ser preto é hip, é bacana, é legal, dá para ter orgulho de ser preto. Né? Ser gay também é bacana, é super valorizado hoje, né? Inclusive, né, é visto como algo criativo e tudo mais, né? Acho que por isso também um pouco da valorização. Mas então dá para ter orgulho gay, mas não dá para ter orgulho de ser pessoa com deficiência. Então, pensando em movimentos, eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz, mesmo com a deficiência. Mas não dá para sair na rua com bandeiras e tudo mais, eu sou orgulhoso de ter quebrado o pescoço aos 17 anos. Não, pelo contrário. Então, né, a gente, como essas coisas vão sendo colocadas muitas vezes em cima de uma mesma bandeja, né, é legal fazer essa reflexão sobre a diferença dos exercícios inclusivos que você tem que fazer. Você sabe que você tem toda a razão no que você falou, e a gente fala que boa parte foi sensibilizada por uma situação específica na vida, mas o que eu estava defendendo aqui é as pessoas terem a possibilidade de conviver e conhecer. E não é para achar a pessoa nem super-herói, nem coitadinho. Pô, conheci, meu coração ficou e o cara bacana vai fazer alguma coisa porque foi sensibilizado. Não é isso. É só estar junto, né? É porque senão você nem conhece. Então, eu me lembro de situações assim, o Guilherme Bara, que é um consultor, né, de diversidade, deficiência visual. E eu assisti ele num TEDx, ele falando maravilhosamente, e ele falando no começo de carreira dele, que ele era um especialista de definir cores da tinta Souvenir. O que a princípio... E contava umas histórias, ele tem um traquejo bacana para contar história. Mas quem estava lá, que não tem uma situação como eu, olhou e falou assim, porra, esse cara é foda, que cara bom, não importa. E olha, um cara que tem deficiência visual, ele pode ser genial e pode fazer o que quiser.
Aí você vai e encontra outra pessoa. Então, quando eu vou no Comitê Paralímpico treinar com meu filho, mesmo eu que tenho filho, hein? Eu também tenho algumas coisas capacitistas, às vezes. Né? Claro. Para outras deficiências, né? Mas eu só quebro elas porque eu tô lá convivendo. Aí eu sento do lado do rapaz, que tem lá seus 15, 16 anos, o João, e o cara ele tem uma dificuldade de falar, teve paralisia cerebral, eu não consigo entender muito o que ele fala. Mas quando eu entendo e tenho... Eu falo, esse cara, ele sabe muito mais do que eu sobre tecnologia, etc., e mil outros assuntos. Mas se eu não tenho a chance de ir lá no Comitê Paralímpico e ver e conhecer e aprender e dedicar um tempo, eu não... E é isso com tudo, né? Se a gente não conhece, não interage, porque não tem no nosso ambiente, nunca vejo... Sim, mas ó, concordo, mas a questão da deficiência também nunca conversei sobre isso, me ocorreu agora, mas de avaliar o peso, né, ponderar o peso que tem essa visão um pouco, vamos dizer, sentimental, ou meio na linha da dó que a gente tem com relação a pessoas com deficiência. Porque não é legal, ela é uma pessoa como qualquer outra, pode fazer o que quiser. Mas como nós precisamos de recursos específicos para poder desempenhar, participar e tudo mais, tendo em vista que a acessibilidade não é estrutural ainda, né, e que faltam muitas coisas, não é dó, mas essa visão um pouco né, de se colocar tentar se colocar um pouco no lugar do outro, né, e ver a dificuldade, né, é importante, porque senão você não vai chegar nas reais necessidades dessa pessoa, porque são específicas, são diferentes das dos outros, né? Então, cadeira de rodas, quem não usa cadeira de rodas não sabe nada de cadeira de rodas, e as diferenças, você não imagina. Né, você tem cadeira de 1.200, essa não, mas eu tenho uma cadeira que custa R$100 mil. Né, e por que ela custa? E aí aparelho de surdez nessa linha, prótese, você tem né, sei lá, uma mais barata e tem a que anda sozinho para você, sei lá. Então, acho que precisa ter... não dá para ser só pragmático, né? Eu acho que um pouco de sentimento, né, ao lidar com pessoas com deficiência, né, e o sentimento no sentido de entender que as necessidades são muitas vezes específicas, que as soluções para essas necessidades não estão disponíveis, né? Então não é um pouco de dó, eu acho que é uma preocupação extra. Isso é bom. Vamos chamar de, né, uma consciência, né, de que você tem que ter uma atenção diferenciada. E recursos também. Porque aquela pessoa vai precisar de coisas que não estão disponíveis o tempo inteiro, né? Que você tem que ter um aporte emocional também, eu acho. Eu também acho. Você concorda comigo? Claro. Né? Não dá para... Não e às vezes você olha, né? Não é dó, mas você olha... Para mim mesmo, eu me olho no espelho e falo, putz, grilo, você podia não ter quebrado o pescoço. Né? Né? Porra... complicou bem, né, tudo. Então, né, você olha para o seu filho, né, por mais que ele faça, e você fala, porra, esse cara podia estar na Olimpíada correndo os 400 metros com barreiras, sei lá, se não fosse... Então, porque as limitações sérias que são impressas, né, na vida das pessoas. Você acaba não conseguindo fazer muita coisa. E quem tem uma deficiência né, de nascença ou adquire logo, né, a preocupação ainda é maior, porque é um mundo de dificuldades. Seu filho usa cadeira de rodas? Então, é um mundo de nãos. Posso fazer não? Não dá, não tem, não sobe. Não... Então, isso vai... né, salvo exceções, criando um contexto de atraso, né, curricular, de capacitação, porque você não consegue pegar o ônibus, você não consegue chegar no lugar,
ou é tudo super difícil, e daí você chega, não tem atividade específica para você, ou você não consegue participar das outras. Então, né, o sair, ultrapassar essas situações todas, acho que precisa de muito pragmatismo, né? Mas eu acho que, né, você ter um sentimento de preocupação, né, é importante também. Vocês acham que está mudando? Porque há um tempo você falou que na ECA não tinha nenhuma pessoa com deficiência, na GV não tinha nenhuma pessoa preta. Há pouco tempo essas pessoas não se viam nas universidades, nas viagens, nos botecos, em todos esses lugares. Você acha que isso está mudando ali no âmbito das pessoas com deficiência? Sim, mudaram. Que as pessoas conseguem se enxergar em todos os lugares? Acho que é gradual, porque, né, eu digo que o preconceito, Serafim, quero a sua opinião, nasce em casa. Né? Se você for um pai preconceituoso, e tem muito disso, né, aquelas pessoas que têm medo pelo filho. Eu tenho uma estatística que eu não lembro o número, mas altíssima de pai que desaparece. Sim, o pai é o primeiro que vai embora, mas vamos dizer, de pais. Então, você que a família, a própria pessoa que estabelece os tetos, consciente ou inconscientemente. Né? Então, né, quanto menos teto quanto menos preconceito você conseguir manter, se livrar, ou seja, né, melhor, porque você vai criar seu filho com essa perspectiva de que ele pode fazer tudo, ou de que ele não pode fazer nada. Quantas pessoas com deficiência, Fabiana, estão trancadas nas suas casas? É isso, elas não se veem na rua. Porque, não conseguem sair, porque não têm as tecnologias necessárias, mas muito porque os pais super protetores ou super preconceituosos não deixam a pessoa sair de casa. Quantos pais, ouvintes de filhos surdos, não aprendem Libras e não conseguem se comunicar nem com os filhos? Né? Quanta gente sem... hoje, né, depois da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, mudou-se um pouco o contexto da deficiência. Então, atribui-se um peso grande ao ambiente. Então, o que querem dizer que eu acho que é um pouco tem uma certa questão semântica aí para ser debatida, mas né, que quem tem deficiência não é você, é o ambiente. Coisa que o ambiente não é... É meia verdade, né? Que sempre eu sempre parto da minha deficiência, poxa vida. Não dá para... Inclusive tem um movimento agora tentando tirar a palavra deficiência da pessoa com deficiência. E você gosta disso? Você acha? Querem botar pessoas com habilidades diferenciadas, sei lá. O que você acha disso? Acho que não é isso, não é aí que vai, não como é isso várias que vai mudar outras nada, coisas, né? como o pronome neutro, não é ali que Mas é de novo tapar o sol, você tem que reconhecer a deficiência. Desculpe, eu acho que a gente está indo para caminhos que não sei nem se você traçou, mas eu quero a opinião de vocês sobre uma tese que eu tenho, que é a minha tese de doutorado, que eu nunca vou fazer. Então, vou estar aqui com vocês. Como é que é? Sabe como é que é? Eu não vou fazer também. Que é o seguinte, né, pensando nesses 17 anos, eu pensei muito em momentos piores, melhores e tal. Mas eu tentei pensar de onde vem o preconceito. Porque esse preconceito que existe contra a pessoa com deficiência é um negócio muito particular, né? Um estranhamento, uma aversão, um negócio muito calcado também em falta de informação, né? Mas não se discute o tema. Eu vejo, né? Ninguém fala sobre o tema, tem um temor, parece que, de falar sobre deficiência. Eu falei, de onde vem esse capacitismo? Ele não pode ser cultural, porque se fosse cultural, seria diferente. Aqui, no Chile, na Singapura, sei lá, na Noruega, e óbvio, você tem variantes pequenas, mas a sensação é muito parecida. O comportamento é muito parecido,
o que você faz, ou seja, o preconceito é muito parecido. Então eu falo, pô, não pode ser cultural. Então, se não é cultural, né, se tem a questão do infanticídio, né, em sociedades primitivas, de crianças que nascem com deficiência, isso é praticado aqui no Brasil e em Bornéu. Né? Então, isso é. E eu comecei a falar, pô, isso só pode ser um atavismo. A minha tese é, o capacitismo vem de um atavismo, que é algo que a gente aprendeu ao longo da evolução humana, Sim. que não dava para carregar ninguém nas costas, sob pena de perecimento do próprio grupo, daí, por isso que tem, inclusive em sociedades pretensamente desenvolvidas, como Grécia e Roma, você tinha o sacrifício, a eliminação de pessoas com deficiência. Né? Olha que loucura. Então eu digo que ela vem de um atavismo. É um negócio que a gente aprendeu ao longo da evolução humana e que a gente pratica ainda, que é a vontade, né, um pouco de não ter que lidar com essa questão, porque isso vai... E é um negócio muito emblemático disso, e eu já senti na pele, é a leitura, ou a avaliação pela dimensão do trabalho que a pessoa vai dar, da mão de obra que ela vai dar. Então, eu vejo perguntas, pessoas querendo saber o quanto que elas vão ter que trabalhar. Então, isso é um divisor de águas, é um fator. Faz essa tese, vai. Como é que você vê isso? Eu, uns 20 anos atrás, eu comecei a ler, tem um cara que chama Steven Pinker, eu acho, que é um psicólogo evolucionista, tem essa linha da psicologia, e eu li e parecia isso. Eu acho que é coisa da evolução com as pessoas com deficiência, por toda essa história de não contribuir para a produção, etc., vai ter que consumir recursos e tal. Mas todos os outros preconceitos eu achava que era isso, porque é o diferente, né? Somos grupos de 20, 25 pessoas. Tem um outro grupo ali que está disputando o meu recurso, o meu riozinho aqui de água. Eu afasto, eu colaboro muito, é uma disposição humana de colaborar entre si, mas não com o outro que está disputando o meu recurso. Então, o que é bom, por um lado, é que a gente tem essa força da transformação cultural. Li uma vez que teve a revolução cognitiva, uns 70 mil anos atrás, varia por aí, assim, onde a gente começa a agir de uma forma um pouco mais simbólica. Então, enterra os mortos, pinto caverna, começam a criar rituais. Isso não existia antes, né? É uma revolução cultural. Nessa revolução cultural, a gente vai, tanto que hoje, eu nasço biologicamente homem ou nasço mulher, mas é cultural isso, não é evolutivo biológico. E pode e tal. Então, aí a gente vai, empatia, né, incorporação, etc. E a gente tem que fazer essa transformação. O que você fez na pergunta, eu acho que para pessoas com deficiência, a gente está muito atrasado. Tem gente como você, tem gente da Reis que a gente falou aqui, mas se a gente for olhar nas organizações, pela cota que não chega lá, mas e quando você tem uma pessoa, você não vê ninguém dirigindo a empresa, raramente você vai ver. Você vai ver ali no atendimento ao cliente, numa coisa pequena. Você vai ver, sabe quem? Às vezes, dirigindo uma empresa ou outra, tem alguns casos, o cara que, como eu, quebrou o pescoço com 50 anos de 40 e ou fundou. seja, que viveu uma vida inteira sem deficiência. Você tem alguns casos, você tem um ex-presidente da Azul, o Pedro Janot, né, que quebrou o pescoço andando a cavalo, já, né, com, 50 anos, 40 e poucos anos, e continuou durante um tempo. E tem que a rigor, né, não sou pessoa, ou seja, adquiri uma deficiência, mas a minha vida inteira eu vivi sem. É outra perspectiva, né, não vale. Né? Temos que pensar o cara que vai chegar a presidente da empresa, o Gabriel, né, que é um cara que nasceu com deficiência, passou por todos os perrengues de ter deficiência e mesmo assim, né, se superou, vamos usar essa palavra. Então, e conseguiu ter uma carreira e, né, foi. Né, então, para mim é mais fácil.
né? Né? E não dá, o duro são, né, a maior parte das pessoas, né, que adquiriram ou nasceram com deficiências. E você vai ver nas organizações, então, vai encontrar muito vagamente ali na cota, etc. Você vai num evento grande de tecnologia, no festival X, você quase não vai ver palestrante, Não, etc. Às vezes vai ter lá um troféu que, assim, a mestre de cerimônias fulano de tal, etc. Mas pô, debatendo uma coisa por... você vai nos eventos debatendo, muito raro você ter pretos. É, Muito raro. Pessoa com deficiência é igual. Eu estou dizendo que eu fico em cima, e não sou só eu, mas eu tenho participado bastante porque eu fico em cima. Então, outro dia eu estava num evento e eu falei, né, que de preconceitos estruturais e que a gente tinha que se desprover deles e tal, e que eu estava cheio, uma plateia enorme, lá no Ibirapuera, naquele auditório, né, cabia 800 pessoas, não sei quantas tinham, estava cheio. Assim, sabe por quê? Não, nós temos que enxergar essas coisas como novas óticas, né, para a gente, é um aprendizado. Né? E também novas óticas, de novo, no sentido da inovação. Eu falei, eu queria botar um óculos e olhar aqui para esse público e ter 50% de pretos e pardos. Né? Eu queria botar um outro óculos e olhar para vocês aqui e ver, sei lá quantos, o LGBTQIA+, blá, 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 representado aqui sem problemas e questionamentos, sem ninguém olhar, de barreiras. Né? Então, eu acho que é isso, né? Quer dizer, a gente caminhar para um mundo onde todo mundo tenha oportunidades semelhantes, né? E que raça, gênero, deficiência não sejam impeditivos e que, no limite, sejam até considerados assets em função do aporte de uma cabeça diversa que você pode entregar ali. Quando você escreveu o seu livro, Empreendedorismo Sem Fronteiras, você tem uma visão de alguém que tem intimidade com políticas públicas, mas que também sabe muito de empreender. Você acha que é para todo mundo empreender? Poderia ser. O que falta, o que atrapalha, né, é o fato de que você tem que ter conhecimentos específicos, né, que a maioria das pessoas não tem. Então, você tem aqui, né, em 5 anos, 90% das empresas criadas morrem. Por quê? Porque a pessoa empreendeu não por uma visão empreendedora, tal, empreendeu porque foi mandado embora do emprego, tinha lá o FGTS dele, que ele falou, o que eu vou fazer com isso agora? Monta alguma coisa sem menor conhecimento, apesar de a gente ter o Sebrae aí, que está aí para capacitar essas pessoas, exatamente essas pessoas. Então precisa ter conhecimento específico. Empreender não é, opa, vamos lá. Não é. A falha consome uma enormidade de recursos, né? De você criar uma empresa, queimar seu capital, né? Isso é pior. Então, acho que pode ser para todo mundo, mas você precisa capacitar, né, essas pessoas para terem conhecimento. Né? E também, empreender, ele não precisa necessariamente estar ligado a essas outras questões que a gente está discutindo, são inovação e mesmo criatividade. É muito mais um processo burocrático, né, de você entender leis, você entender, né, a dinâmica de mercado. Exatamente. Você ter conhecimentos burocráticos, técnicos, que se você ainda for criativo, inovador, melhor. Mas primeiro você tem que saber de fluxo de caixa, você tem que saber de, né, capital de giro, gestão de pessoas, que é o grande nó, né, gestão de pessoas. Então, aquele livro tem uma história interessante, que obviamente ele tem por objetivo dizer o seguinte: pessoa com deficiência, você pode fazer o que você quiser, né?
E daí você tem que ter essa... E tem que, à medida do possível, em termos de via políticas públicas, criar essas oportunidades. Né? Mas especificamente foi o seguinte: eu fui, na época da Copa do Mundo, de 2010, figura chamado Eduardo da Costa criou a Softex, professor universitário, teve em Harvard e tudo mais, um cara muito criativo e divertido. Ele estava na FINEP, ele criou um negócio chamado 14 bis. Ele chamou lá 10, 15 pessoas, diferentes áreas, para fazer parte desse processo 14 bis, e uma dessas, a gente foi todo mundo para a África do Sul. Então, quem era do grupo? Eu me sentia ali, né, paraquedista, mas era Roberto Duailib, Hans Donner, Marcelo Zufo, da USP, sei lá, pessoas que eu não vou lembrar, Fernando Dolabella, que escreveu o livro O Segredo de Luísa. Você conhece? Já ouvi falar, mas eu não li. Tem um livro de empreendedorismo, que está em todas as faculdades, que a Luísa, no livro, conta de uma forma meio romantizada como ela se preparou, como é que foi a história de produzir a goiabada que a tia dela fazia, tal. No meio dessa romantização, tinha o Eduardo o Fernando cria uns boxes onde ele explica: neste momento você tem que ir atrás de investidor angel por causa disso, isso, daquilo. Neste momento você precisa tirar uma alvará, sei lá. Ele vai criando boxes e pragmatizando, teorizando aquela linha de discurso meio romantizada, né? Super legal. E o Fernando já vendeu quase 2 milhões de livros. Então eu colei nele, além de ser figura, o cara espetacular, eu falei, vou ficar na cola desse cara, vou ver se eu escrevo um livro com ele, porque é um cara que já vendeu 1,5 milhão de exemplares, pelo menos assim, de cara uns 10 milzinhos vai vender, né? por tabela, né? Então a gente fez um exercício muito legal, meio catártico, assim, né, de falar das nossas histórias. No fim, não usou nada daquilo, fizemos um livro bem pragmático. Eu conto um pouco as histórias de pessoa com deficiência, né, e ele fala de empreendedorismo. O livro não vendeu os 10 mil exemplares que eu queria. A primeira edição foi comprada pelo Sebrae, que já foi uma grande coisa, 2.500 exemplares. Então. E depois a segunda edição acabou vendendo um pouco, eu arrematei inteira, e nos últimos anos eu distribuí esse livro para onde eu fui. Então tem todas as bibliotecas também, então não sei se alguém lê, mas é legal porque você tem pouco material. Hoje, você for falar, eu quero fazer uma pesquisa sobre deficiência. Tem pouca coisa. Né? Você tem os livros técnicos, tal, também não limitados. Então, eu acho que é algo que pode ser consultado e faz sentido, né? Porque eu conto história da vida do movimento das pessoas com deficiência. E é muito interessante quando você você entender como é que a sua humanidade, né, tratou deficiência historicamente. Eu acho que você tinha que fazer essa tese de doutorado. Você é presidente da ICOM Libras. Sim. E a gente tem visto algumas iniciativas muito legais. Entre elas, agora, o Coldplay acabou de fazer uma música em Libras. Eles já tinham feito algumas ações ali. Nas Paralimpíadas, a gente vê várias tecnologias. Queria que você falasse o quanto tecnologia pode ajudar as pessoas com deficiência. Total. Eu já falei um pouquinho disso quando a gente falou de acessibilidade, né, lato sensu. Fundamental. Tecnologia E menos de 10% das pessoas têm acesso ao que precisam em termos de tecnologias assistivas e tudo mais. Então, isso é uma questão chave. E nós, como sociedade, ainda não aprendemos a oportunizar
para as pessoas as tecnologias que elas precisam. Então, é um pouco de aprendizado, é óbvio, tem investimento, tem, né, depois, mas primeiro aprender que, né, eu preciso de uma série de tecnologias para minimizar o impacto das minhas limitações e potencialmente maximizar as minhas habilidades. Né? Então, é absolutamente fundamental. Quer falar sobre isso? Eu concordo que é fundamental. Eu que falo bastante de inovação, por exemplo, na cadeira de rodas, as empresas que falam que querem ser inovadoras, etc., né, sob esse ponto de vista. Uma das fabricantes que a gente usava uma cadeira de rodas, certamente ela não estava dedicada a realmente ter um processo de inovação. Porque se ela acompanhasse 10 famílias, vai lá e manda alguém lá para acompanhar 10 famílias o dia a dia, você vai ter 20 ideias para melhorar aquilo lá. Além da questão do acesso financeiro, porque cadeiras, se for motorizada, sai desse valor que você falou. Quem que falando consegue? de, né, uma cadeira mais para o Gabriel, sei lá, uns 15 paus. Vai ser. Pelo menos, para comprar uma nacional. Paralímpico, que tem muita gente que vai pelo Atende, pelo trampo, quem pode pagar? Isso é complicado. Mas que várias empresas que olham para esse segmento, esse setor, e às vezes é o fundador que teve um filho também, monta o negócio, mas precisa tornar mais profissional para a coisa gerar mais impacto e chegar nas pessoas, né? Olha, desculpe te interromper, claro, aí, mas bem no meio você falou, nada sobre nós sem nós, né? Sim, sem dúvida. Não adianta, um dos males das nossas fábricas de tecnologia assistiva é que o SUS, em grande medida, né, dispensa, em grande medida, as tecnologias assistivas que as pessoas precisam em várias frentes. De roda, motorizada, de banho, auditivo, próteses e tudo mais. Então, quem opera no Brasil trabalha para o SUS, para vender valores. Então, a lógica é outra. Eles estão ali numa logística reversa para ver se eles conseguem manter a entrega de alguns produtos com os preços achatados que o SUS pratica. Isso porque também não está claro. São questões básicas, viu? Que as pessoas devem entender um pouco. Por isso que eu peço desculpa até, Serafim, ter te cortado. Ótimo. Mas o SUS, ele criou um negócio que, num primeiro momento, dava conta de comprar, com o dinheiro dos repasses, 100% das coisas que precisavam e na qualidade que desejada. Ele vem não ajustando a tabela e vem repassando menos porque ele quer criar uma cultura de financiamento tripartite, federal, estadual e municipal. Não só o SUS. E na cabeça da maioria das pessoas que operam, inclusive por questões até financeiras, eles ainda continuam esperando que o SUS pague tudo. Né? E o SUS, de novo, ele quer caminhar para um processo de financiamento tripartite. Então, hoje os valores estão super achatados. E boa parte das empresas está preocupada ali em ver como é que ela atende o SUS, porque é o grande volume do que eles têm. E você trabalhar com produtos de qualidade média e qualidade mais alta requerem marketing, logísticas tal, específicas e públicos mais complexos, né? Sim. Então esse é um fator muito grande de achatamento do nosso mercado de tecnologia assistiva. Mas a importância das políticas públicas é inenarrável. Você acha que a gente está melhorando cada vez mais em políticas públicas? O que você enxerga no futuro? Eu vejo o que mata é a falta de continuidade. Isso em geral, né? Tudo que a gente, não é só a pessoa com deficiência. Infelizmente, a gente tem... A gente é bom de desaprender, né? Essa autofagia, né? Vai uma gestão, faz uma opção de coisas, você chega na próxima... Você quer mudar tudo, né? É autofágico, né? Você devora, né, o que você devia estar promovendo. Né? Eu fiz minha gestão, eu saí de lá, eu acho que a principal consciência pessoal foi o seguinte, né, que dá para fazer a coisa acontecer. Que o fato da gente ter vivido um país
do futuro que só andou para trás é uma incompetência das nossas classes, do nosso povo, né? Porque dá para fazer. Gestão pública não precisa ser essa vergonha que a gente presencia o tempo inteiro, em todos os níveis. Então, se você é sério, né? Não quer perpetuar a sua presença, né? O povo trabalha para perpetuar. Você tem um conhecimento técnico razoável, flexibilidade política todo mundo tem que ter. Pô, dá para fazer, mesmo sem grandes recursos, dá para fazer muita coisa. O poder do Estado, o multiplicador, o impacto é tremendo. Então é muito triste, né? No meu caso, que fui secretário, se olhar, né, as gestões e ver que, puta, sentaram em cima de muita coisa, não deixaram de fazer. Então é uma pena, é isso. Bom, chegando no final, quem foram as pessoas... Concentra mais no Serafim agora, que eu falei demais. Não, você que é a estrela aqui. Que isso. Não, de nenhum que é. Quem são as pessoas que mais te influenciaram? Caramba, Não, fala uma só. Não precisa falar. Quem te influenciou? Pergunta uma tipo, pessoa. Provoca daquele assim, Isso. ping-pong, Marília Esse Gabriela, momento das aqui. antigas. Qual a sua Pessoa que cor? mandou. Qual a sua cor preferida? Mas... putz... Serafim por Serafim. Às vezes eu respondo uma coisa e aí depois a pessoa vai insistir nessa história. Porque quando faço assim... Eu sou um cara que não curto rankings assim, né? Claro, a Olimpíada, Paralimpíada, quando o cara chega por performance é legal, eu acho um ranking justo, assim. Mas falar assim, pô, quem mais te influenciou? Ou qual é o melhor álbum da música brasileira? Eu não curto, porque assim, não existe isso, né? Não, aqui a gente quer só uma indicação. Então, pra gente falar de uma pessoa, porque aqui é sobre pessoas. Eu vou te dizer assim, uns anos atrás, eu cito isso em várias entrevistas que me fizeram, assim, que eu li o livro do Newton Bonder, que é um rabino, e o Alma Imoral e outras coisas que ele escreveu, que eu achei muito transformador. Quando eu li, eu continuo trazendo essa visão de mundo que ele traz, por exemplo. Muito bom. Fica Não, feliz? tá ótimo. Boa. E você? Olha, Quem te influenciou? Fala uma pessoa, só pra gente conhecer. Olha, uma pessoa muito marcante na minha vida, que eu chamo de minha madrinha, é a doutora Lina Mara Riso Batistella, que é uma fisiatra, chefe de fisiatria na USP, e ela dirigiu o Centro de Reabilitação, historicamente, da USP, da Faculdade de Medicina, que chamava DMR lá atrás, depois virou a Rede Luci Montoro, que é um negócio de outro planeta. A doutora Lina Mara fez duas coisas que são maravilhosas, né? É uma mulher com muitas realizações ao longo da vida dela. Mas a Rede Luci Montoro, que eu não sei se o seu filho já teve oportunidade, eu reabilitei bastante na Rede Luci Montoro. Até agora eu não estou fazendo por opção minha, porque era para eu estar lá ainda continuando. E fez o Centro Paralímpico Brasileiro, que ninguém conhece, fica na saída da Marginal para imigrantes ali, e que está entre os 5 melhores centros de preparação de atletas para o desporto do mundo. É um negócio que você entra, você fala, ué, estou no Brasil, que incrível. Isso é privado, né? Porque você não imagina que algo daquela pode ser público. São as ilhas de excelência brasileiras, né? Alguns. Então eu acho que foi a doutora Lina Mara. Que legal. Encontros improváveis que você gostaria de ver, Serafim? Vai chegar na cor, hein? Não vai, não. Prometo. Ó, Bicudo, o diretor tá falando pra gente fazer isso. Eu tô brincando. Eu não vou falar exatamente pessoa, assim, mas o que eu gostaria de ver, esse encontro improvável de extremos. Tinha até uma propaganda da Heineken uns anos atrás, não sei se você lembra dela, que era aquele que supostamente era um homofóbico, aí ele falava com a pessoa trans.
Eles não sabiam disso, mas eles tinham que conversar tomando uma Heineken, sei lá, tal, assim. Vocês lembram dessa campanha? Acho que não. Mas é legal. Eu gosto de ver. Antagônicos. Antagônicos para que, de novo, naquela proposta que eu falei, se a gente tiver como o nós, nada sobre nós sem nós, é o grande lema das pessoas com deficiência, e tem alguns outros pilares que a Reis a gente aprendia lá, por exemplo, na parte da escola, não é segregação, é integração, né? Então, se a gente convive... Inclusão. É inclusão. Inclusão que é... Mas eu preciso incluir, eu preciso estar do lado de alguém para eu conhecer essa pessoa. Então, alinhado com essa visão de mundo que eu gostaria de propor, que assim, não adianta a pessoa estar lá na empresa, no super ar-condicionado da Berrini, não sei onde, indo na matriz e tal, e ela não... E aprendendo de SG numa palestra da, sei lá, quem que faz isso aí? Do Singularity University, do... Puta, mas não convive, nunca foi no Comitê Paralímpico, não sabe onde fica. Não, tá errado. Tem que conviver. E aí esses extremos, o cara que não conhece nada com o outro, para desenvolver esse conhecimento, né, desse universo, de cada um, e aí aproximar e respeitar e ver o valor que que a diversidade tem, de cada pessoa, de cada geografia, de raça, deficiência ou não, lá como característica. Esses são os encontros que eu quero ver. Todo dia eu quero sair na esquina e eu quero ver um encontro desses. Né? Você, Cid? Olha, alguma perguntinha capciosa, né? Quem que eu quero, que encontro que eu quero promover? Eu já faço isso bastante, Fabiana. Encontro improvável? Eu falo com gente do Brasil inteiro todo o tempo inteiro, né? Promovendo o que eu faço, que é o ICOM, né? Que é aquela plataforma de atendimento em Libras por videochamada, que é muito legal. Vou entrar nisso agora, mas muito legal. Então eu falo com muita gente. E tenho vários encontros improváveis, porque eu falo com gente que não está, que está impermeável, muitas vezes, ou pouco permeável a essas questões. Então eu tenho que vencer essas barreiras no dia a dia para promover essa tecnologia. E mais, para além, eu sou militante da causa, não dá para ter deficiência e não ser militante. Então eu estou ali o tempo inteiro, querendo conquistar corações e mentes. O tempo inteiro. É o que eu faço. Talvez eu jogue, o objetivo é mas talvez eu jogue um pouco da minha coisa pessoal, né, as barreiras, ultrapassar as barreiras. Mas eu tenho encontros improváveis o tempo inteiro. Que bom. Isso é bem enriquecedor, né? Bom, agora a última, prometo. Aqui a gente não dá dica só, se vocês quiserem dar, podem dar, mas a gente faz uma pergunta para a audiência. Uma pergunta para promover a criatividade. Quer começar? Ou joga para mim? Sobre criatividade, né? Eu gosto de pensar assim, quais os talentos que você tem, que você está procurando por autoconhecimento para colocar para jogar no mundo. Eu acho que isso é a coisa importantíssima. A gente vai evoluindo, algumas coisas desbotam, perdem significado, outras ganham, assim, mas a gente tem alguns talentos. Eu, inconscientemente, ia atrás dos meus lá e eu quero jogá-los no mundo onde quer que eu esteja. Na empresa, hoje empreendendo, dando aula, tocando, eu quero jogar no mundo esses talentos. Então, essa é uma. Vou fazer outras lá. A gente fala hoje café, né? Eu, depois que saí da 3M, até me achava um cara bem conectado com o mundo. Mas nesse ano, o que eu conheci de gente, o mote é sempre assim, vamos tomar um café? Você pode chamar para tomar um rabo de galo lá no seu bar. Mas o café, que é essa história. Quantas pessoas diferentes você está trazendo para ampliar o seu repertório de convivência e de conexões, alargando bolhas, né? E se permitindo, né, despertar sensibilidade para essas coisas novas. E quando a gente fala de acessibilidade, importante para um mundo que a gente quer construir, né, inovador, empático, o que você vai fazer para se abrir e ter pelo menos essa proximidade maior para se deixar aprender, conhecer gente, como meu filho, vai lá no comitê, conhece o que o Cid está fazendo, um monte de gente brilhante, puta, que está
Pensa aí, 3 coisas, né? Pronto, muito bom. Você é preconceituoso? Você tem preconceito? Eu vou focar aqui em pessoa com deficiência, né? Vou focar em outros preconceitos. Já pensou nisso? Você vai falar não. Vou falar sim, você tem preconceito, sim. E é importante, né, a gente reconhecer, né? Até porque muitas vezes as pessoas... Eu mantenho um pouco meus preconceitos internos. Eu mudo o meu discurso externo, né? E as pessoas têm que fazer isso. É importante. Senão, o processo civilizatório precisa de você sem preconceitos. Então, eu até escrevi recentemente um artigo chamado Semânticas do Letramento, né? E a coisa começa por saber as semânticas e a nomenclatura, né? Os movimentos, os grupos minorizados, né, dão muita importância, e eu acho que tem razão, às nomenclaturas, como você chama as pessoas, né? Qual a maneira correta de chamar, qual a maneira correta de se referir. Então, né, você que achava que não tinha preconceito, tem, né, pense nisso, reflita sobre o preconceito em si e, na verdade, sobre, né, aprender essas questões, porque a semântica faz uma super diferença. Palavras constroem, mas palavras também destroem, e a gente vê muito isso, né, nos preconceitos. Então, Bravo. sem casa, hein? Obrigada. O WCF Cast é o podcast do Festival Mundial da Criatividade que acontece dias 12, 13 e 14 de setembro. Aqui é um espaço de debates, entrevistas e ideias sobre criatividade. Para mais informações, olhe aqui embaixo na descrição. Esse podcast só é possível por causa do sensacional trabalho da Compasso Colab com a Gil Lozano, Vitor Presoto, Raquel Zorzi, Ale Lupe e do nosso produtor Sérgio Bicudo. E tudo isso, obviamente, só é possível por causa da WCO, na pessoa do Lucas Foster e da Edna Santos Duisenberg.